A paz do Senhor Jesus para vocês, queridos. Quer dizer que nós estamos aqui com a igreja de portas abertas, obedecendo à Organização Mundial da Saúde, abaixo do nosso Deus, e as orientações do nosso prefeito Alexandre Calil, crendo que Deus tem dias melhores para nós agora, nesse segundo semestre. Quem crê, pode dizer amém, amém e amém. Um amém para o Pai, amém para o Filho e amém para o Espírito Santo. Nós declaramos a vitória de Deus sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil. Oramos pelas autoridades máximas desta nação, eleitos pelo povo, que é o presidente Jair Bolsonaro, também o governador Romeu Zema e o prefeito Alexandre Calil. A Bíblia diz que nós devemos orar por eles para que nós tenhamos dias melhores na terra. E, acima de tudo, a nossa fé tem que estar em Deus, nossa esperança tem que estar nele, o Pai, aquele que nos salvou através do seu Filho Jesus Cristo. O texto que nós vamos conversar é Efésios, capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Tá? Efésios 1, 21, 22 e 23. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a autoridade, o poder que há no seu nome, o qual é o seu corpo, ou a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e preenche e transborda em todas as coisas. O nome de Jesus. Muito linda essa palavra aqui para o nosso coração. Vamos meditar nela. E nós sabemos que algumas pessoas se tornam escravas através destas maldições que eu vou dizer aqui. E é para isso que o nome de Jesus veio, para nos libertar e nos dar a posição de filhos de Deus. O texto diz que em Gênesis 3, de 17 a 19, que Deus amaldiçoou a terra. Deus disciplinou Adão e disciplinou a Eva, dizendo que eles agora teriam que lavrar o solo, teriam que trabalhar. Antes as frutas estavam ali, toda a alimentação estava à vontade, mas agora, depois do pecado, com o suor do rosto, é que eles teriam. Então nós temos que lutar para que não sejamos escravos por causa de uma maldição vinda da parte de Deus. Tá bom? Você obedecendo a palavra de Deus, você nunca vai precisar ser amaldiçoado, disciplinado, castigado pelo próprio Senhor, como aconteceu quando Adão e Eva pecaram. A segunda ação que pode nos levar e nos tornar escravos, porque o homem passou a ser escravo da terra, porque Deus tirou a bênção dele, ele teve que trabalhar, e hoje quantas pessoas trabalham, e no final do ano não conseguem nada. Então o segundo grupo que se torna escravo são aqueles que o pai amaldiçoou. Então os filhos têm que tomar muito cuidado para não serem amaldiçoados pelos pais. Tá, isso aí eu entendo um pouquinho. Eu já estudo há mais de 45 anos sobre bênção e maldição. É melhor você acreditar no que eu estou falando, tá bom? É melhor. Porque lá em Apocalipse capítulo 22, verso 3, é que diz que não haverá mais maldição, tá? Então até o último livro da Bíblia fala sobre maldição sobre a terra. E ali, Caim mata Abel. Agora Adão vai lançar uma maldição, meu Deus, sobre o seu filho. Ele diz para Caim que a bênção não estaria sobre ele, que ele seria errante na terra, que ele encontraria pessoas que mais tarde iriam também ferir a ele. Olha que coisa terrível. E isso é uma realidade. As descendências são claríssimas aí na terra. Quando o homem é abençoado, a sua geração vai sendo abençoada, como diz o Salmo 112. Quando o chefe de uma família é uma pessoa perdida, ali os filhos, até que algum se torne um José, as maldições ficam ali. Então a família se torna escrava, ninguém
enriquece, ninguém entra para a faculdade e ninguém prospera. E quando prospera numa área, é briga, contenda, divisão, tristeza, não tem paz. É a maldição dos pais. Então, primeira de Deus, segunda dos pais. Agora tem uma terceira maneira de se tornar escravo. É através das guerras, prisioneiros de guerras. As pessoas são prisioneiros numa nação, invade a outra, subjugam um dos povos, o povo vencido, né? E aí se tornam escravos, escravos. Você vai ver onde eu quero chegar. A quarta maneira, os escravos nascem quando há necessidade de um pagamento de dívida. Na Bíblia, diz o texto lá, quando Eliseu era o homem de Deus da época sua, e uma mulher, ela fica ali à mercê dos seus credores, dos erros do seu esposo, porque diz a Bíblia que os credores, ela fala, olha, os credores estão à porta e querem levar meus filhos como escravos para pagamento de dívidas. Você está vendo que coisa terrível? Outra coisa, punição por um crime. Na Bíblia, as pessoas, muitos, para não se tornarem escravos, tinham as cidades de refúgio. Quando uma pessoa conseguia chegar nesta cidade, ela era albergada, ela tinha liberdade. E eles então construíram as cidades de refúgio, onde todos eram pessoas errantes que estavam ali vivendo em comunidade, mas nenhum podia apontar o dedo para o outro, porque todos eram errantes. E a quinta maneira é que a pessoa se torna escravo, é quando ela é considerada uma casta, é considerada uma raça inferior pela cor da pele, pelo jeito. Na Índia é muito comum as pessoas não terem vontade de vencer, porque elas se dizem, eu sou de uma casta inferior, eu sou de uma casta que não pode ocupar cargos. E a sétima é um grupo que se torna escravo por ignorância. A pessoa nasce e o pai é escravo, a mãe é escrava, e ele nasce naquela fazenda e ele desde pequenino vai cortar cana, a mamãe trabalha na cozinha, o papai trabalha no pasto, o filhinho acomoda-se daquela maneira e ele fica ali. E tem uma oitava maneira, que é voluntariamente, que a Bíblia diz. Quando o escravo queria ficar numa casa, mesmo tendo tido direito à liberdade, o jubileu, porque serviu 7 anos ali como escravo, então a lei dizia que ele poderia chegar perto do seu senhor e dizer, eu quero a minha abolição, eu quero ir livre. Então essas são as maneiras em que a pessoa se torna um escravo. Primeiro, quando Deus tira a bênção. Segundo, quando cometemos um ato errado com os nossos pais, com o nosso semelhante, e o nosso pai ou nossa mãe lança uma maldição sobre nós. Prisioneiros de guerras, pagamento de dívidas, punição por um crime, por ser considerado uma casta, uma raça inferior, porque a pessoa nasceu numa família e a cor da pele é o que mais vale do que a capacidade, e também por ignorância, acomodação e por voluntariado, quando a pessoa diz, eu quero ser escravo. Agora, nesse texto que nós lemos, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele nivela todos dentro da igreja. Todos dentro da igreja agora têm o mesmo poder, a mesma autoridade. O pastor, o diácono, o evangelista, o filho, a mãe, o pai, o jovem, todos têm a mesma oportunidade de desfrutar do poderoso nome de Jesus. Olha que coisa ali, por isso que é importante você estar ligado na igreja local. Ele está escrevendo para a igreja local, não é para o Jorge, igreja individual. Eu sei o lugar que eu ocupo no corpo de Cristo, mas para a igreja local. Olha o que ele está dizendo para vocês, ó Filipenses. Ele não está dizendo para um membro amputado, para você, ou Sebastião, da igreja de Filipenses, não é você, o Roberto, da igreja de Filipenses. Ele está dizendo para a igreja, corpo de Cristo, reunida num lugar. Olha que coisa tremenda que ele está dizendo para nós aqui, olha. Ele pôs todas as coisas
debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Ele passou para a igreja esse poder, a qual é o seu corpo, a plenitude que nele, olha, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, eu e você não precisamos mais vivermos uma vida de escravo. As algemas foram quebradas. Você se lembra do texto em que o possesso ficava no cemitério e ele vivia nos sepulcros? Você se lembra quando ele veio dizendo, o demônio, mais de 2.000 demônios, porque você veio me perturbar, viestes me perturbar. E aquele homem não podia andar pela rua, eles punham algemas e correntes nele. Ele era escravo. Agora o poderoso nome de Jesus nos liberta. E Deus deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. É preciso você entender isso. E eu entender para que eu possa não ser escravo do pecado. A pessoa que bebe cachaça, ela não para de beber na hora que ela quer. Não adianta ela dizer, eu vou para uma vez alcoólatra, eternamente vigilante para não voltar para a lama. Uma vez mexeu com drogas, era um viciado, cocaína, maconha, crack, nunca mais ele pode brincar com aquilo, nunca mais ele pode ridicularizar aquilo. Era uma garota de programa, prostituição, nunca mais ela pode brincar com aquilo ali, com pornografia, porque Satanás, ele volta. E se a casa está vazia, aquele primeiro estado, ele é agora pior, porque 7 espíritos malignos vêm e ocupam aquilo e destrói. Então o nome de Jesus, por isso que a igreja tem que estar ligada, conhecedora desse poder que há no nome de Jesus. Eu e você temos que entender que o Senhor deu à igreja, versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Ele pôs todos os demônios, todos os espíritos malignos, para você entender. Vou falar aqui, olha, o que é principado? Herdeiros do diabo, príncipes do inferno. Príncipes, anjos que tinham uma posição no céu, foram jogados, tirados, humilhados, pisados, se tornaram demônios e continuaram com o título de príncipes, potestades, autoridades na casta de demônios, potestades, poder, forças ocultas, força descomunal. As pessoas possessas bebem, derrubam, enfrentam a polícia, matam. Domínio, os que escravizam, tornando homens em cavalo. Isso é muito comum no centro de macumba. A pessoa diz, eu sou cavalo do diabo. Em todo e qualquer nome, hoje, amanhã, durante os séculos vindouros, todo o tempo, o nome de Jesus, aí diz o texto, olha, e Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus, olha, e ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele venceu, derrotou Satanás, pisou em Satanás, humilhou Satanás e falou assim com a igreja, agora vocês também têm o poder que eu dou a vocês. É o pai que conquistou a compra de uma casa, é o pai que agora deu para o filho a universidade, o dinheiro, o pagamento, é o pai que compra um carro e dá para o filho e fala, filho, eu estou dando a você, saiba usar esse carro, saiba usar essa motocicleta que eu estou te dando, saiba utilizar esta casa, esse apartamento que eu estou dando a você. Foi isso que Jesus fez. O filho, nós, no caso, os meus filhos, eles não precisaram sofrer o que eu sofri para conquistar, para desfrutar daquilo que eles têm. Assim é a maioria dos pais. Em nome de Jesus,
Deus deu a você, igreja, o poderoso nome de Jesus. Saia pela sua casa agora aí, saia no quarto, na cozinha, na sala, lá no seu carro. Tome posse desse nome poderoso. Vá abençoando, chega no seu trabalho, abençoe seus colegas de trabalho, tudo em nome de Jesus. Lembrando que ele pôs todos os demônios, todas as castas demoníacas, todas as obras das trevas debaixo dos seus pés. Pode ajuntar todos os macumbeiros, todos os que mexem com trevas, podem matar milhares de galinhas, podem matar bode, tudo para destruir você. Mas se você estiver firmado no nome de Jesus, se você estiver convicto de que Jesus é o poderoso nome que te dá a vitória, meu irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Eu tenho pregado nos domingos às 17h30 sobre o poderoso nome de Jesus e eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, toma esta pessoa, que ela saiba que Jesus Cristo triunfou, ele venceu a morte, ele venceu na cruz. Não há nele uma sombra de pecado, uma acusação satânica que tenha achado lugar na sua vida moral, na sua vida aqui na terra. Jesus venceu e ele deu essa vitória, essa medalha, ele colocou no nosso peito aqui. Vocês também irão vencer. Vocês são mais do que vencedores. Eu te abençoo, servo de Deus, serva de Deus. Você que está desviado, volte depressa para Jesus. Você que está brincando com o pecado, largue isso em nome de Jesus. Peça o poder que há nesse nome para se manifestar na sua vida. Lembre que ele pôs todas as coisas, não algumas, todas debaixo dos seus pés. Para mim e para você, para que possamos ter uma vida tranquila nessa terra de guerra, de batalha, mas certos da vitória. Deus te abençoe e te espero aqui na Getsemane. A editora Getsemane está com uma nova coleção de excelentes livros de treinamentos e ensinamentos que podem te equipar melhor para a vida cristã. Confira: obras do pastor Jorge Linhares, 7 pecados mortais, é perigoso ser grande, nomes na Bíblia, José, você também pode ser um José, como pregar, ministrar e ensinar, Jorge Linhares e Alisson Lima. 500 flechas contra Satã, Jorge Linhares e Vanderlei Gonçalves Leão. O cristão e a etiqueta, elegância e postura, Daniela Linhares. Na aquisição de vários volumes, ganhe descontos de até 50%. Invista nos livros de treinamentos e ensinamentos e esteja melhor equipado para os serviços do Reino de Deus. Peça agora na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse www.editoragetsemane.com.br. Colégio Batista Getsemane Unidade Buritis. Uma escola cristã de verdade. Salas equipadas e climatizadas. Auditório amplo e moderno. Um lindo playground com quadra e muito espaço para seu filho estudar, brincar e se divertir muito. Sistema de ensino Mackenzie e programa bilíngue Edify todos os dias. Matrículas abertas. Ligue 31 3313 4792 ou pelo WhatsApp 99866 7777. Rua Desembargador Amilcar de Castro, 140, Buritis. Acesse www.colégiogetsemane.com.br. Mais de 30 anos ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane Unidade Buritis. Uma escola cristã de verdade.